7h29 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, sempre ao vivo. Muito bom dia para você que nos ouve pela Folha FM, para você que nos acompanha também aí em nosso streaming no Face, muito bom dia. Hoje no programa a gente vai conversar com a Rafaela Machado, historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, e que tem pelo seu conhecimento, pelo seu talento, tem uma empatia sensacional. E aí, Rafaela, antes de trazer o início aí da entrevista, o seu bom dia, e da entrevista com o Aloysio, com a gente, eu trago aqui uma série de comentários, já em nossa página. Mário Filho, bom dia. Rafaela é uma das melhores cabeças pensantes da nova geração de Campos. Tem aqui o Fabiano Seixas, bom dia. Rafaela Machado e equipe Folha, sempre bom ouvir a Rafaela, uma das mentes mais brilhantes da nossa cidade e região, sempre competente em tudo que faz, emanando energias positivas, faz o que você sabe fazer de melhor, domínio e notório saber sobre a história da nossa cidade e região. Tem mais aqui o Bacchini também, o Rogério Bacchini comenta: entrevista especialíssima de alto grau de conhecimento histórico com a professora e historiadora Rafaela Machado, super competente, talentosa nas suas áreas de atuação profissional e principalmente apaixonada pelo riquíssimo chão da história da nossa intrépida e formosa Campos dos Goytacazes. Viva Rafaela Machado, viva o Arquivo Público Valdir Pinto de Carvalho. E vai por aí, Rafaela. Tá certo. Rafaela, bom dia, muito obrigado pela presença, parabéns aí, né, pela empatia. Você, como sempre, né, tem esse dom. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Obrigada, querido. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite. Eu acho que é muito importante para o arquivo, para a gente poder trazer a cultura, a história de Campos como pauta privilegiada também. Então, fico muito feliz e muito agradecida. Bom dia, Rafaela. Obrigado pela presença. Tem aqui também o leitor aqui, o Fabiano... Cadê a Aloysio aqui? Não, perdão, Fabiano não, Thiago Rangel. Bom dia, Aloysio. Senti falta do comentário de vocês sobre o discurso ontem de Biden. Cara, sendo sincero, dormi cedo ontem, eu não vi o discurso de Biden. O que eu tenho a dizer sobre isso é rápidas letras. Os Estados Unidos, ele tinha um caminho, do Estado brasileiro, do Estado deles, o governo federal, uma mão forte, desde o Franklin Delano Roosevelt com o New Deal, o qual eles saíram do Curaçao 29 da Bolsa de Nova York. Esse caminho foi interrompido com o Ronald Reagan nos anos 80. E eu acho que com o Biden, os Estados Unidos se conecta de novo a esse caminho do Franklin Delano Roosevelt, que, como o Biden era democrata. Então, eu não assisti o discurso, esse pacote dele, né, de mais de $1 trilhão de dólares para reconstruir a infraestrutura do país e dar emprego. Particularmente, sou favorável. Rafaela, vou começar aqui com a pergunta do tema da pré-estabelecido, a Covid sobre os olhos da história, a pandemia, e quem tem aqui uma pergunta que resume bem isso, feita no grupo de WhatsApp, é a jornalista Silvana Venanço. Rafaela, como você analisa a pandemia da Covid-19 em fator histórico? Será nos mesmos moldes da gripe espanhola? Olha, é até difícil fazer esse tipo de análise, porque são momentos muito distintos, né? Ontem, por exemplo, eu estava lá no arquivo olhando um jornal, Aloysio, e é interessantíssimo, diante da falta de perspectiva, da falta de estudos científicos, até da surpresa com que a gripe se espalhou ali por 18, 19, os tratamentos sugeridos. Aí eu fiquei pensando, gente, é mais ou menos também como muitas vezes hoje as pessoas falam em kit, né, de tratamento, tudo isso. Apesar disso, gente, apesar de toda a inexperiência, de todo o desconhecimento acerca da gripe espanhola,
houve uma organização, Aloysio, naquele período, e isso a gente constata, eu não sou especialista em epidemia no Brasil ou aqui em Campos, mas tanto na epidemia do cólera, ali em meados do 19, quanto da gripe espanhola, houve, principalmente com relação ao Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, um diálogo sempre presente e constante no sentido de organizar a cidade para combater o momento que vivia. Então, por exemplo, tanto na gripe espanhola quanto no cólera, nós tivemos, né, eu falo como se eu estivesse lá na história, né, gente? Nós tivemos várias enfermarias que foram montadas, várias pessoas que voluntariamente, médicos, enfermeiros ou outros voluntários, que participaram do combate à Covid. Havia uma discussão muito grande sobre tratamento, inclusive tratamento profilático, entre médicos e homeopatas. A gente tem uma pessoa lá no arquivo que estuda especificamente isso. Eu digo para você que algo que me chama muita atenção no momento é a falta, acho que vocês comentaram sobre isso no início, é a quase completa falta de um direcionamento que venha de cima para baixo, digamos assim, que venha do governo federal para os estados e municípios. Isso é o que mais me preocupa, porque se você não tem um governo municipal atuante e preocupado em de fato, exercer políticas sanitárias, políticas de saúde no sentido de combater e que vá ceder a pressões, enfim, alheias, pressões outras, a gente fica no escuro. Então, a sensação que o brasileiro tem hoje, muitas vezes, é essa, de completo abandono. Eu sempre falo, parece que a gente está em alto mar, sem ninguém, sem um capitão. Então, o trocadilho agora não foi de caso pensado, mas essa é a sensação. Então, a gente fica, de fato, a depender do governo municipal, em alguns momentos do governo estadual. E naquele momento, tanto lá em 55, quanto em 18 e 19, nós tínhamos pelo menos uma organização mais eficiente, por incrível que pareça, das políticas públicas. Rafael, tá no eco aí, parou? Aqui o meu tá tranquilo. Deu com a minha voz, eu ouvi o retorno da minha voz, mas enfim. Rafael, a história, lógico que ela é boa para analisar o passado, né? Nem o presente ela se presta muito, né? E tampouco o futuro. Mas como é que você acha? Eu fiz pergunta Sofiati aqui na segunda-feira, também como você é da área de história. Como é que você acha, tentando projetar, que é sempre difícil, mas para qualquer perspectiva histórica, como é que você acha que os póstulos vão olhar para a gente? Quer dizer, com o distanciamento que a gente tem, por exemplo, da gripe espanhola, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, como é que você acha que os póstulos vão olhar para a gente nesse momento? Eu sou professora de sala de aula também, né, gente? Além de historiadora, eu sou professora e valorizo, gosto muito da minha profissão. Há um distanciamento, Aloysio, tão grande quando, por exemplo, a gente vai falar sobre peste negra. Era algo tão inimaginável uma sociedade, um grupo, pessoas terem passado por esse momento. E aí você pensa na crise de saúde pública que o Brasil vive hoje, como a gente vai falar sobre isso, e não só a crise de saúde pública, a crise política instaurada no Brasil, pelo menos aí de forma mais gritante, desde 2016. E eu falo, quando chegar nessa parte, gente, eu já quero estar aposentada, porque eu não tenho condições de falar para os meus alunos e com o distanciamento que é necessário, muitas vezes, sobre isso. Eu lembro que, por exemplo, na época do impeachment, agora deu eco para mim, mas eu acho que passou, né? Passou. Eu lembro que na época do impeachment da Dilma, Aloysio, os alunos ficaram, assim, obviamente, né, interessadíssimos no assunto, uns prós, uns contras, e era muito difícil manter um distanciamento diante daquilo que era analisado. E dentro de sala de aula, é óbvio que ninguém é neutro por natureza, mas a gente tem que tender a um distanciamento daquele tema, a um olhar desapaixonado em algumas situações. Então, considero que vai ser um desafio muito grande para aqueles que atuam principalmente em sala de aula. Agora, sobre o que você falou da história, eu sempre digo para os meus alunos e para quem fala comigo, aliás, eu começo meu diálogo com os alunos dessa forma. Essa história que ficou no passado, essa história que só se debruça sobre o passado, ela tem que ser revista. Eu sempre falo que da mesma forma que se você bater a cabeça, perder a sua memória, e não que história seja memória, mas elas caminham ali de mãos dadas, você perde todo o seu referencial. Assim como nós temos os nossos referenciais que estão baseados na nossa memória, nas nossas vivências passadas, que influenciam o nosso hoje,
a nossa cidade, os nossos edifícios, tudo isso está permeado por esses acontecimentos que ecoam ainda no presente, inclusive também para o futuro, porque se você parar para analisar, Luísio, a nossa cidade, ela é hoje ainda, 2021, a representação daquilo que ela foi lá atrás. Então, inclusive com grupos familiares, com perpetuações na política. Eu gosto de falar sempre que Campos parece uma experiência focal sobre acontecimentos da história do Brasil. Então, aqui a gente vê aquilo que muitas vezes a gente está ali nos livros didáticos, a gente vê de forma aproximada, de forma local. Então, essa presença da história, ela é de fato presente e futuro também, entendeu? Mas essa coisa de história, por exemplo, a gente falou aqui, eu falei acho que no estado da pergunta sobre a Segunda Guerra Mundial. Você talvez menos, mas eu e Nogueira, somos contemporâneos, e a gente viveu num tempo, a nossa infância e adolescência, você tinha muitas pessoas ainda que lutaram na Segunda Guerra Mundial vivas. Uhum. A memória, a cultura estava viva, era oral. Tinha Patesco, que era o famoso ex-pracinha, né? Essas pessoas vão morrendo e essa cultura oral, ela se perde. Para as gerações seguintes, falar de Hitler se tornou meio que falar de Júlio César. Eles estão no mesmo tempo histórico, que é o tempo histórico que não é meu, né? Você não acha que talvez isso explique por que a história parece se repetir, sobretudo nesse movimento de extrema-direita, nacionalistas, né, que a gente vive no mundo agora, e fazendo a referência aí ao governo brasileiro, federal, inclusive? Eu não vou te dizer, obviamente, que a gente vive em grandes ciclos, mas a gente também vive em repetições. E é essa análise, Aloysio, que é tão importante para a gente entender como essa história ela é presente, ela não é uma história do tempo passado. Isso é algo sobre o qual a gente deve se debruçar, e entendendo que muitas das vezes esse distanciamento, Aloysio, que fica para as pessoas da história, como por exemplo o Júlio César e o Hitler aproximados entre si no tempo histórico, se deve também a uma, não vou dizer ausência, mas talvez uma falta de política cultural que entenda de fato, que pratique de fato, não como teoria, Luísio, a educação patrimonial. A educação patrimonial, ela não está relacionada simplesmente a você fazer a valorização de um casarão histórico que está lá no centro da cidade ou o Solar dos Arizes. A educação patrimonial está ligada ao entendimento do que é a história, da valorização da identidade e desse sentimento de pertencimento que muitas vezes a gente passa a ter ou não com o local. Eu não sou de Campos, mas eu tenho todo esse sentimento de pertencimento local, porque a história é meu elo de ligação, digamos assim, com Campos, não tem jeito. Então, eu acho que o que falta, na verdade, sendo muito sincera, e isso é uma autocrítica, eu espero que as pessoas vejam como uma autocrítica que eu faço à minha profissão. O historiador, o professor, ele precisa atuar mais com qualificação, com uma formação muito qualificada, mas ele precisa atuar também, Aloysio, para além da academia, para além da sala de aula. Só assim a gente vai conseguir o que a gente chama de história pública, que é uma comunicação história. Me incomoda muito quando muitas vezes você vê pessoas com pesquisas maravilhosas, mas que só querem falar para os chamados pares dentro das academias. Ao passo que muitas vezes isso não chega à sala de aula. Ou o professor que, por exemplo, vai trabalhar a revolta em período colonial e fica preso àquelas revoltas que estão ali nos livros didáticos. Você só cria essa identificação, eu falo principalmente assim, futuramente, pensando bem a longo prazo. Você só vai criar essa identificação, Aloysio, se você tiver aquele mediador que vai ser o responsável por essa aproximação. Então é nisso que eu acredito, é nisso que eu venho batalhando e defendendo já há um tempo. Agora, em relação à pandemia, não há dúvida que nós vivemos um tempo de exceção, né? Você falou aí, eu falei em gripe espanhola, você falou em peste negra, é um tempo de exceção. Você falou da questão Marx sempre ressalvava que a história não se repete, você como farsa, né? Mas você falou em ciclos. Assim, pelo olhar da história, você acha que
a humanidade está fadada mesmo a passar por isso de tempos em tempos, e a gente deu azar de viver nesse tempo? Você lembra do Fukuyama com o fim da história, né? Exatamente. Eu acho que hoje, eu acho que eu já te falei isso pessoalmente, eu sou uma pessoa otimista e não é um otimismo vazio. Eu acredito que nós já entramos no período de renovação, assim, analisando tanto as eleições, por exemplo, dos Estados Unidos, o panorama europeu e a crise que se abate sobre o governo federal, eu acho que a gente já caminha por... Eu não gosto de ciclo, a ideia de ciclos históricos, mas só para vocês entenderem, eu acho que a gente já caminha para um momento de relativização, nem lá nem cá, nem a direita nem a esquerda completa. Eu acho que essa é a história do tempo presente que eu estou falando para vocês. Ela pega suas experiências passadas e com essas experiências, vai transformando o presente e, quem sabe, o futuro também. Como é que você acha que isso poderia se dar, por exemplo? Eu fico com medo das críticas, né? Mas no nosso caso, no caso, por exemplo, do Brasil, eu observo que a própria atuação do governo federal, Aloysio, é aquilo que impulsiona a renovação. A crise do Covid, a crise gerada, a consequência do Covid, é algo que nos impulsiona a mudança. Se você parar para pensar, do ponto de vista talvez sociológico, até antropológico, Aloysio, pensa na mudança que a nossa geração, mas principalmente com a geração do seu filho, os mais novos, dos meus alunos, a mudança completa que essa geração está vivenciando, experimentando nos dias de hoje. A vida não vai ser a mesma. A gente pode se livrar do Covid amanhã, pode descobrir uma vacina, realizar a vacinação em massa e que dê conta disso, né, de ultrapassarmos esse momento. Nossa geração e as mais novas não vão ser mais as mesmas. Então, a gente já está no ciclo eu pelo menos vejo dessa forma, num ciclo profundo de transformação. É uma transformação política, mas é uma transformação social e cultural muito profunda, ocasionada tanto por questões políticas, mas também pelo momento que a gente experimenta em virtude do Covid. Só para falar, lembrar que a peste negra, por exemplo, está intimamente relacionada, um exemplo para quem está em casa, gente. Ali pelo século XIV, depois século XV, a peste negra está intimamente relacionada às transformações ocasionadas ali na Idade Média e que levaram a humanidade para o período moderno. Óbvio que isso não aconteceu de um dia para o outro. Óbvio que você não acordou na Idade Média e de repente você diz assim, agora eu estou na Idade Moderna. Mas um conjunto de transformações, e desse conjunto a própria peste negra fazia parte, levou a humanidade a uma nova era, um novo período da história. A peste negra foi um negócio de maluco, né? Foi um negócio de maluco. A peste negra matou, a estimativa matou um em cada 3 europeus morreram pela peste negra, né? Sim. Foi uma coisa... A França levou, me parece que 400 anos para recuperar a sua população, que é o maior, tirando a Rússia, é o maior país da Europa, né, a França. Ele levou quase 400 anos para recuperar o mesmo número de população, tanta gente que morreu. E tem umas coisas interessantes, a peste negra. A peste negra é a peste bubônica, né, transmitida pela pulga que habitava o rato. Uhum. Né, E por conta de crendice religiosa, você passa na Idade Média, esse negócio de bruxaria, associar gato a bruxa. E passou a matar os gatos. Uhum. Se você mata o gato, prolifera rato, prolifera a pulga que habita o rato, prolifera a peste negra, né? Então você vê que crendice religiosa, lá ou aqui, por exemplo, com a abertura dos templos, nunca foi um bom negócio tipo de peste, né? Sempre levou a aceleração da propagação da doença. Né? Tem um caso interessante, por exemplo, a Polônia, onde não se matou os gatos, enfim, por uma questão regional não se matou os gatos, foi o país menos afetado da Europa pela peste negra, porque preservou os gatos. Logicamente que na época a ciência não chegou a essa conclusão, foi só uma sorte, né? Mas você vê que associar religião ao combate de peste nunca deu certo. Você está falando isso, Luiz, uma coisa interessante. Ontem mesmo, organizando uma documentação lá no arquivo, a gente encontrou um processo criminal de curandeirismo.
Aí tá ali folheando o processo, era um senhor lá de Guarulhos, e isso, gente, nos anos 60, que dizia que ele havia descoberto, e ele era um curandeiro de fato, praticava as rezas e tudo isso, que ele havia descoberto a cura para o câncer. E ele escreveu para Castelo Branco, para o presidente Castelo Branco, dizendo: descobri a cura para o câncer. Ele não usa a palavra patentear, ele usou a palavra registrar, dizendo que ele não tinha condições. E ele anexou várias cartas de clientes, digamos assim, que teriam sido curados de câncer no sangue, como eles chamavam, e dizendo: graças a Deus e ao senhor fulano de tal, numa crença de fato real, presente, aquela crença que se sente no dia a dia, não aquela que está só aqui, associada ao curandeirismo local. Tem uma pergunta aqui do Maurício Batista, Maurício Furel. Tudo será diferente após pandemia, com um mundo melhor ou pior? É difícil fazer essas projeções. Às vezes as pessoas me perguntam assim: como teria sido a Europa se o Hitler não tivesse, enfim, alcançado o poder, tudo aquilo. Eu falo, gente, é difícil trabalhar com conjectura que a gente que de fato não se concretizou. Da mesma forma, é difícil pensar adiante diante de tanta instabilidade, né? Instabilidade. A gente tem instabilidade de todas as maneiras. O Brasil hoje vive mergulhado, gente, se nós pararmos para analisar, numa instabilidade política, numa instabilidade econômica, que ela foi agravada pelo Covid, mas não foi criada ou só gerada pelo Covid, e numa crise de saúde pública como nunca antes visto. Então, é difícil fazer essa análise ponderando que vários desses fatores têm que voltar pelo menos a uma engrenagem normal para a gente começar a vislumbrar uma saída para o que a gente vive. Essa pergunta aqui, vou com ela fazer minha última e abrir para o Nogueira fazer a dele, penso que ele deve ter também. Mas é a Catarine Siqueira aqui, no streaming. Como as próximas gerações irão se apoiar nas fontes jornalísticas com tantas fake news espalhadas por inúmeros canais de notícia? Aloysio, essa é uma pergunta muito boa e é algo que me preocupa muito. Primeiro, porque qual é a gestão sobre a informação que é feita? Vocês já observaram que, por exemplo, hoje, o Arquivo Público de Campos, por exemplo, ele é um arquivo basicamente documental. E o suporte desses documentos é papel. Hoje nós já vivemos uma nova era que o suporte da informação é outro. Essas informações, elas estão aqui na internet, elas são informações eletrônicas, digamos assim. Qual é a gestão que se faz sobre essa informação, Luiz? Hoje eu quero consultar uma notícia de 1860, 1870, 1834, eu acesso o Monitor Campista, que está lá, o acervo do Monitor Campista, a hemeroteca para consultar esse jornal. Eu pergunto a vocês, onde estarão as informações daqui a 50 anos, Aloysio? Porque os jornais impressos, eles estão praticamente desaparecendo. Se você tem aí você fala assim, ela vai estar na internet. Se isso não fica abrigado no servidor, se isso não fica em nuvem, daqui a pouco vai desaparecer, Aloysio. Então, qual é a gestão? Não é só a questão da fake news. Eu, enquanto historiadora, trabalhando em arquivo, eu me preocupo muito com a gestão da informação. Como nós viabilizarmos, de fato, uma informação que esteja, daqui a pouco, independente dela ser fake news ou não, que ela esteja para as próximas gerações, ou esteja disponível para pesquisa futuramente. E essa questão de fake news é outro ponto que me preocupa muito, porque assim como hoje nós temos pessoas que propagam fake news e acreditam piamente naquelas notícias que chegam no WhatsApp, a Luísa Nogueira, futuramente, é aquilo que eu estava falando, obviamente o bom historiador sabe da tentativa que ele tem que ter de alcançar o máximo de neutralidade quando ele se debruça sobre um objeto. Ninguém é neutro. Óbvio que quando eu já escolho o meu tema, eu já estou propensa a ele. Mas você tem que fazer uma análise que seja minimamente justa. Diante do cenário que a gente vê e das pessoas que a gente vê aí propagando fake news, eu tenho medo futuramente do que a própria história pode produzir sobre o momento que a gente vive. Isso é uma crise da história, gente. Uma crise profunda também.
Então, de fato, o momento que a gente vive é um momento de crise, visto do ponto de vista ampliado, né? Eu falei que essa foi a última pergunta, deixa eu só... Posso fazer mais uma, Nogueira? Claro, por favor. Essa coisa, quer dizer, a fake news, ela tem só não a pretensão de recontar o presente com o passado também, né? Há quem hoje, com base em fake news, logicamente, diga que o Brasil não teve ditadura militar de 64 a 85. Há quem diga que o nazismo era um movimento de esquerda. Então, como é que o historiador lida com isso? Quer dizer, que a fake news não está só... ele não é só um antípoda do jornalismo, não. Ele é um antípoda da própria história, né? Como é que vocês lidam com isso? Aloysio, você já percebeu a quantidade de pessoas que não se debruçam, elas não se debruçam, mas propagam informações históricas sem qualquer conhecimento de causa. Então, a fake news, ela é quase que ela é uma doença que acomete o sujeito e faz com que ele propague informação sem sequer se dar o trabalho de checar, verificar se essa informação é real ou não. E eu vou ser muito sincera com vocês. Desde 2016, pelo menos de 2016 até a eleição do Bolsonaro, Luísio, eu me debrucei muito sobre o combate às fake news, o combate a essas questões que desvirtuam a real política. Só que eu estava adoecendo. Eu estava sofrendo de um mal-estar social, que isso acomete muita gente hoje em dia. Eu estava conversando com uma amiga que é psicanalista. As reclamações, elas não estão só aqui, elas estão aí em todos os lugares. Então, sinceramente, vou dar um exemplo para vocês, rede social. Rede social começou a me adoecer num determinado momento por conta de tudo que eu vi ali. Sabe o que eu comecei a fazer? Bolha. Eu comecei a me isolar dentro da minha bolha, excluindo as pessoas, porque não adianta. Há pessoas que elas estão fadadas a acreditar naquilo e nenhum argumento que você utilizar vai mudar a percepção dessa pessoa. Para essas pessoas, sinceramente, não há educação, não há paciência, não há tino que seja suficiente para manter uma argumentação, um diálogo. Eu não estou querendo impor nada, a gente pode dialogar, só que às vezes nem o diálogo é suficiente. Então, eu abri mão, mas eu abri mão por uma questão de me manter saudável, né? Mentalmente saudável. Como diz o Aloysio, que repete aqui o Humberto Eco, né? A internet deu voz aos imbecis, né? A legião de imbecis. E aí fica muito complicado. Outro dia eu estava vendo uma postagem do Aloysio e meus filhos me cobram muito isso, para parar, não faz isso. Mas você tem que divulgar o fato, não é questão de você ser de esquerda, e a imprensa hoje é esquerdista, né? Só que se você conversar com o Lula, a Luiz que entrevistou o Lula sabe disso, se você conversar com o Lula, ele vai dizer, a imprensa é da direita, sempre foi da direita. Enfim, a verdade é de cada um e não o fato em si. Essa semana, conversando com um jornalista aqui também, a gente falava sobre isso. Não precisa você criar, o fato está ali, o fato de não ter comprado as vacinas, por exemplo, né? Agora, o que eu queria perguntar, são 7h58, dá tempo, fazer um relacionamento, fechar essa questão de pandemia. Uma vez eu entrevistava aqui também uma historiadora, acho que é a Silvia Paz, acho não, com certeza, e ela falava sobre aquele fato da coroa portuguesa ter utilizado a varíola para dizimar a tribo Goitacá. De que forma hoje o Brasil, que vive essa pandemia da Covid, estaria utilizando também essa pandemia para tentar, eu não sei se não é questão de dizimar uma tribo ou uma sociedade, uma população, mas até usar isso como forma de proteção de rebanho, né? E não fazer os investimentos devidos. A política não mudou na história nesse sentido? Da história, óbvio que guardadas as proporções. Vocês já observaram? E assim, para quem nos ouve, gente, para quem nos assiste aqui, essa é uma análise que a gente está fazendo
de maneira mais desapaixonada possível. Vocês já observaram, constatação, que todas as vezes que é noticiado um escândalo sobre Bolsonaro ou a família Bolsonaro, ele coloca um dos seus ministros para fazer algo absurdo? Ele coloca a Damares para dar uma entrevista que soa absurdo. Isso é uma tentativa de desviar a atenção. E por que eu estou dizendo isso? A pandemia, ela tem servido como um mecanismo de desvio de atenção de muitos fatos que acontecem, por exemplo, na Amazônia. Muitos fatos que diretamente, como por exemplo o desmatamento, que atinge essas populações. Então, se você analisar por esse ponto de vista, sim, são as permanências da história, né? As autoridades se utilizando de artifícios, artimanhas, para atingir o objetivo que é o quê? O objetivo daquele político. Eu não vou dizer nem o objetivo político, mas é o objetivo da política personalista. Hoje o Brasil vive, eu não vou dizer hoje, na verdade, historicamente, na verdade, o Brasil vive o estigma da política personalista. É difícil a gente falar, Aloysio e Nogueira, numa política que seja continuista, positiva ou negativa. Trocou o governo, parece que trocou tudo. Você está em outra era, outro momento, outro lugar, e não vê as continuidades que são necessárias. E por que, muitas das vezes? Porque a política é personalista. A política hoje, o que é? É a bipolarização, esquerda-direita, Bolsonaro-Lula. Isso é também uma política, é essa política personalista de forma gritante para a gente. O Brasil não, a América do Sul tem essa tradição do caudilho, né? E a gente traz isso, aí volta de novo para a sua área que é a história, a gente traz isso dentro da nossa gênese, né? O sebastianismo português, né? A volta de Dom Sebastião. Enfim. O Império, por ser um período muito prolongado dentro de uma mesma figura, principalmente Dom Pedro II, e por ter acontecido aquela ruptura, talvez nem tanto, mas se você olha para a história republicana, gente, a República, ela nasce prometendo muito e dando pouco. Ela nasce já com esses apontamentos, com esses indícios de não ser uma república saudável, quando, por exemplo, você olha a república oligárquica, o famoso pacto do café com leite, né? E você relativiza assuntos como, por exemplo, a política dos governadores. Então, esses acordos e esses personalismos, esses ajustes que não deveriam acontecer e que fazem a politicagem da política, é o que muitas vezes afasta a pessoa comum do mundo, do universo político. Por que as pessoas dizem, gente? Por que as pessoas dizem eu não gosto de política? Ela tem motivo para dizer isso, esse motivo é legítimo muitas das vezes. Agora, o que não pode é dizer que não gosta da política e, como a gente já acabado de falar, ficar por aí propagando fake news e mentiras históricas à torta e direito. Né? É uma doença mesmo. Eu não vou citar nome, mas eu e o Cláudio Nogueira conhecemos gente que se diz jornalista que se orienta por fake news. Só grupo de WhatsApp. A única fonte, não lê o Estadão, não lê o Globo, não lê o Correio Brasiliense, não lê a Folha de São Paulo, não lê o Zero Hora, só lê fake news, só lê grupo de WhatsApp, a bolha. E sai propagando por uma verdade. E se diz jornalista. Mas enfim. Gente, vocês percebem o quanto essa doença ela vai ser permanente, ela vai ter efeitos permanentes. Porque os nossos jovens, por mais que a gente informe, ou por mais que a gente tente informar, eu estou falando como professora, vocês imaginem os desafios que um professor de sala de aula enfrenta, gente, quando o aluno chega com uma verdade que para ele está dada, posta e acabou. E qualquer coisa que você fale no universo é porque você é lulista, é esquerda e por aí vai, entendeu? Então essa é uma doença que vai afetar as próximas gerações, com toda certeza. Não, é idiotice como você vê. Por que o nazismo, nesse revisionismo histórico, estrábico totalmente, virou de esquerda? Porque o nome do nazismo é corruptela. Era Partido Nacional Socialista. Aí fala, você é socialista de esquerda. Exatamente. Eu falo, meu filho, Bolsonaro se elegeu por que partido? Partido Social Liberal. Se é social, de esquerda também. Por essa etimologia sua. Exatamente. Mas, enfim. Vamos para o intervalo, Nogueira, 8h04. Vamos lá, 8 horas. Oi, você ia falar, Rafaela? Não. Tá, então vamos lá. 8h04. Você ouve aqui pela Folha FM, o Folha no Ar, primeira edição.
que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, saúde e segurança do trabalho, engenharia do trabalho, exames toxicológicos, consultas médicas, fisioterapia e acupuntura. São 8h04.